Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Boa noite a todos. Hoje o nosso podcast ele conta com as acadêmicas, com a Vicky, com a Nicole, com a Ingrid, comigo, Carol, e com a Mari. E a gente tem dois convidados super especiais. O Paulo Rogério Rigo, que ele é secretário da Proteção Civil e Segurança Pública, o CEPROT, e o diretor executivo Gonçalves. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu vou falar o resumo do... Resumo não. O currículo do Sr. Paulo. Ele é formado em Tecnologia de Infantaria, em Recursos Humanos e Educação Física. Ele atuou por 35 anos no Exército Brasileiro, dos quais 15 anos foram dedicados às funções operacionais e 20 à área administrativa. Em sua atuação no 62º Batalhão da Infantaria de Joinville, ele realizou diversas ações nos órgãos de segurança da cidade, como Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Nos últimos 5 anos, a atuação foi responsável principalmente pela seção de comunicação social do 62º Batalhão de Infantaria. O nosso tema de hoje é um tema, assim, infelizmente, um pouco preocupante, mas ele se trata do aumento da criminalidade em nossa cidade. A gente sabe que hoje a violência é um tema muito comum em qualquer cidade, devido a várias situações que aconteceram hoje. E a gente sempre tem que ficar... assim, olhando... a gente não pode ficar olhando sem fazer nada, na verdade, né? Então, pensando nesse cenário, e conforme alguns dados da Polícia Civil, em um balanço que foi realizado no ano de 2022, foram realizadas 600 prisões em 52 operações policiais em Joinville, além de apreensões de centenas de armas de fogo, milhares de munições e uma quantidade bem expressiva de entorpecentes. Com certeza são dados bem expressivos, mas a pergunta que não quer calar é: qual é a política pública que está sendo abordada pelo nosso prefeito para amenizar esses impactos? Bem, boa noite, né? Um prazer estar com vocês boa aqui. Noite. Boa noite. Debatendo sobre um assunto, né, tão importante, né, que é a segurança. Primeiro nós precisamos enaltecer o trabalho das nossas forças de segurança. Nós temos a nossa polícia, as nossas polícias em Santa Catarina é uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Isso aí não sou eu que falo, eu ouvi isso quando estive ano passado em Brasília, no Ministério da Justiça, que as nossas polícias são as melhores do país. São bem preparadas, são bem treinadas, muito qualificadas. A nossa Guarda Municipal também é muito bem preparada. E a gente também precisa considerar, meninas, que nós temos em Joinville números comparados a nível nacional, números relativamente baixos. Isso não nos dá a tranquilidade de sentar em cima dos números e achar que está tudo bem. Por isso que a gente vem trabalhando tomando ações para melhorar cada vez mais a sensação de segurança, que é isso que nós buscamos, prover a sensação de segurança aos nossos munícipes. Então, mas a gente pegar os números, eles estão aí para mostrar. Os índices de criminalidade vêm baixando ano a ano. Desde 2016, a gente tem um decréscimo de números na criminalidade na nossa cidade, fruto do trabalho das nossas forças de segurança. E agora, recentemente, né, então, já falando mais sobre projetos de governo, né, então estamos colocando em prática um projeto muito importante, que vai, com certeza, nos ajudar muito na melhora da segurança na cidade, que é o projeto Joinville Sempre Alerta, que eu vou passar, então, a debater junto com vocês aí. Existe uma preocupação muito grande da nossa administração, né, e por isso que as escolhas do nosso prefeito foram escolhas técnicas, né? Então, ele colocou à frente das secretarias profissionais com qualificação para aquela área, né? Então, todos nós, os secretários, todos os meus cargos de chefia, todos os cargos de chefia das outras secretarias passaram por um processo seletivo. Isso é algo totalmente inovador no Brasil, né? Então, você fazer um processo seletivo e você selecionar por currículo, né? Então, isso é algo inovador, né? E vem surtindo efeito, né? Os resultados estão aí.
Então, realmente o programa ele é muito importante, mas, em contrapartida, tem algumas pessoas, alguns cidadãos que eles sentem uma sensação de insegurança. O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Como a gente poderia tranquilizar elas? Bem, o problema da criminalidade também não é uma exclusividade na nossa cidade, né? Então a gente tem um problema a nível mundial, especialmente por conta das drogas, né? O vício da droga acaba levando o cidadão para o mundo do crime, né? Ele tem a necessidade de... Ele vai furtar, ele vai roubar. Então, isso é um problema do mundo todo, né? E a gente, como eu falei agora anteriormente, a gente tenta, com o maior esforço, né, tentar melhorar, né, cada vez mais, criar alternativas. E a segurança não passa somente pelas forças policiais, pela Guarda Municipal, pelas forças de segurança. Ela passa, por exemplo, por uma praça bem cuidada, né, uma boa iluminação pública, uma boa sinalização de trânsito. Tudo isso influencia e propicia uma sensação de segurança. Então, a gente trabalha muito no geral, né? Não é só você ter forças policiais atuando, é você prover meio para essas forças também. Então, tudo isso é um conjunto. Quando a gente vê uma praça bem iluminada, bem cuidada, quem é que vai ocupar ela? Vai ser a família, é o cidadão de bem. O meliante, ele foge disso. Ele vai ocupar um espaço onde tem escuridão, onde ela é mal cuidada, né? Esse é o local adequado para ele. Então, a gente pensa no todo. Tudo é pensando na segurança. Então, como já foi dito antes pela Carol, a gente ainda está aguardando a divulgação de mais dados sobre o andamento do projeto. O senhor que está mais a par das coisas que estão acontecendo, poderia trazer mais informações mais recentes sobre o andamento desse projeto? Bem, então, se vocês me permitem, eu vou explicar, tentar detalhar um pouco do projeto Joinville Sempre Alerta. Ele é um projeto diferenciado. Então, ele está dividido por fases. Atualmente, nós estamos na primeira fase. Foi um projeto estudado desde 2021. É um projeto de governo, né, do prefeito Adriano. E nós estudamos ele desde 2021 para buscar, porque existem várias formas de projetos dessa natureza, de monitoramento, né, através de câmeras. E acredito que nós chegamos a um consenso em equipe de qual seria o melhor modelo. Então, hoje nós estamos na primeira fase, um total da instalação de 1.728 câmeras na cidade, divididas elas em 432 pontos, né, ou totens com 4 câmeras cada um deles. Essa é uma primeira fase. Nós estamos já entrando numa fase mais final de instalação. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando numa segunda fase, onde nós temos está sendo licitado a contratação de serviço, que é a instalação de câmeras. Aí são câmeras diferentes, são câmeras OCR, que são câmeras apropriadas para leituras de placas de veículos, para fazer o chamado, que algumas pessoas chamam de cercamento digital, ou então tem outros nomes, mas é você fechar as entradas e saídas da cidade com câmeras que conseguem fazer leituras de placa. Então, todo veículo que adentrar na nossa cidade de Joinville vai passar por esse crivo. Então, se ele tiver um registro de furto, por exemplo, naturalmente na tela do nosso CCO, lá onde nós vamos ter dentro da secretaria, vai acusar que entrou um veículo com registro de furto ou roubo. Então, por exemplo, também está sendo licitado tecnologia para ser implementada nessas... Hoje são 1.728, mas elas vão passar de 2.000 câmeras. Então, nós estamos contratando um software onde nós podemos implementar em cima dessas câmeras tecnologia embarcada. Ou seja, você pode lançar os analíticos, então pessoas, veículos, animais, objetos. Então, você lançou, por exemplo, que tem a suspeita de um crime em determinado local onde o suspeito é um indivíduo com uma camiseta preta. Você lança o horário aproximado, o local, ele vai buscar em toda a malha, ele vai fazer uma varredura e buscar todas as pessoas que estão naquele quadro horário, mais ou menos, que pode ser de hora ou de dias, todas as pessoas que estão com uma camiseta preta. Estou aqui dando um exemplo. Então, temos um furto de um veículo da marca X, na cor Y, mesma coisa, ele vai buscar
em todos os locais. Você pode dividir por quadrante para ficar mais fácil o filtro, mas ele vai buscar. Então, isso é tecnologia. Além disso, tem outra característica no nosso projeto. Nós temos problemas sérios em Joinville, que todo ano acontece, que são os desastres meteorológicos. Não tem um ano que a gente não tem problema de chuvas aqui em Joinville, por exemplo. São adventos climáticos que são naturais da nossa região. Nós temos o mar e temos a serra. Então, naturalmente, existe uma tendência. Então, todo ano nós temos isso. Então, nós temos aí uma grande quantidade de pontos com essas câmeras que estão mapeados e georreferenciados e posicionados em pontos estratégicos para poder fazer a leitura para ver lá de dentro da Secretaria, que nós temos a Defesa Civil, que é nossa, lá na CEPROT, o nosso pessoal da Defesa Civil pode monitorar como é que está o nível de alagamento, por exemplo, na região central, ou lá no Quiriri, ou lá no Morro do Meio, nos pontos, no Vila Nova, aqueles pontos onde tradicionalmente nós temos o problema de alagamento. Nós vamos ter câmeras posicionadas lá no pé da serra, que é onde quando a gente começa a ver, quando o nível do rio começa a subir, o rio Cubatão, o rio Quiriri. Então, de dentro da Secretaria, não haverá mais a necessidade de deslocar uma guarnição lá para o Terminal Central, ali que exatamente. Todos os pontos que tradicionalmente têm alagamento, eles estão mapeados. Outro detalhe, todas as nossas unidades de educação, que hoje são 162 unidades entre CIs e escolas, têm um tótem desses na sua entrada, no acesso principal da escola. De modo que todas as pessoas que entrarem ou saírem daquela unidade passarão pela câmera. Lembrando que essas câmeras estão voltadas para a área pública. Elas não são voltadas para o interior. Elas são voltadas para a área pública. A mesma coisa as unidades de saúde. Todas as nossas unidades de saúde já estão sendo instaladas, a maioria já está instalada, um tótem de segurança também no acesso dessas unidades. Por isso que eu digo, o nosso projeto ele é diferenciado. Mesma coisa o trânsito. Nós temos aí vários gargalos de trânsito, Você sabe que em determinado momento, no horário de pico, seja de manhã ou no final do dia, nós temos aqueles gargalos de trânsito. Mesma coisa. Nós teremos câmeras instaladas em pontos onde a gente vai conseguir monitorar para ver como é que estão esses gargalos de trânsito. E aí nós podemos deslocar um agente de trânsito lá para tentar ajudar no fluxo desse trânsito. Então, são algumas peculiaridades do nosso projeto que vai tornar ele diferenciado. E aí tem mais um detalhe. Nós temos, agora voltando, começaram a ser instalados novamente os nossos equipamentos eletrônicos de fiscalização, que são os famosos radares ou pardais. Muita gente não gosta, mas ele é um mal necessário. Ele é um mal necessário. Vocês veem que tem muita gente que não gosta. Muita gente não sabe. Então, nós estamos todos nesse novo contrato, que já assinamos o contrato e a empresa já começou a instalar os equipamentos. Todas as câmeras, elas passarão de 250 câmeras, todas elas também terão leitores de placa. Então, mesma coisa, veículos com registro de furto ou roubo, passando por esse determinado ponto, ele vai ser monitorado. Isso é muito importante também. Eu sei que tem bastante gente, como o senhor falou, que não gosta, mas essa semana eu estava voltando da faculdade para casa e aconteceu de eu ver um acidente de um carro batendo numa moto. O cara, provavelmente, nesse horário da noite, talvez bêbado ou algo do tipo, simplesmente fugiu do lugar. Sim. Aí eu até vi que um outro cara foi atrás dele para pegar pelo menos a placa. Mas com esse sistema, assim, eles conseguem captar a placa para realmente conseguir fazer todo o processo. Perfeito, perfeito. Meninas, eu vou dar um dado para vocês aqui. Depois que que findou o contrato, que era da gestão anterior, que findou em março de 2021, de lá para cá, o número de acidentes com vítimas em Joinville aumentou mais de 30%. Então, só isso já coloca por terra aquela narrativa de que a indústria da multa, que não existe isso. A gente tem que começar, eu tenho dito nas entrevistas que nós temos que começar a ver a fiscalização, seja ela física, que é o agente de trânsito, é o guarda municipal ou é o policial, ou mesmo o equipamento eletrônico de fiscalização, a gente tem que começar a ver ele como uma ferramenta que ajuda a preservar a vida, e não como um vilão. Aquelas pessoas que dirigem, aquele motorista que dirige com responsabilidade, dentro do que prevê, do que está a placa de sinalização lá, ele não vai ter problema com isso.
Então, a nossa intenção, enquanto eu acumulo a função de secretário de segurança com a função de diretor-presidente do Detrans, a nossa preocupação não é arrecadar, não. Até porque todo o recurso que é arrecadado com as multas, ele tem que ser investido em trânsito. Seja em sinalização, seja melhoria no parque de semáforos, enfim, em qualquer, mas de lombadas, lombofaixas, ele tem que ser aplicado em sinalização. Mas a nossa preocupação é sempre em proteger e salvar vidas. E é 100% em Joinville que é feito esse investimento? A maioria das cidades tem buscado essa alternativa que é a fiscalização eletrônica. O agente físico, fiscalizado, seja o guarda, o agente de trânsito, o policial, sem o equipamento eletrônico, ele não consegue medir a velocidade de um veículo. Visualmente, ele não consegue. E ele tem que ter uma prova disso. Ou ele está com um radar móvel, e nós não usamos essa ferramenta aqui em Joinville. Não gosto do modelo do radar móvel, porque ele se torna uma pegadinha. E eu não gosto da pegadinha. O cidadão tem que saber que tem um equipamento lá. E todos saberão que tem um equipamento, porque ele é bastante visível, é um totem. Sim. Então, se ele passar na velocidade excessiva ali, é um risco calculado. Eu acho que se ele souber, ele já vai ser mais cuidadoso para não tomar aquela multa. Sim. Então acaba sendo melhor, assim, para Perfeito. evitar acidentes. Eu dei um Sim, com exemplo certeza. da Avenida Santos Dumont, que vai para o aeroporto lá sem o radar, que são 2 vias, 4 vias, na verdade, lá, que sem radar de madrugada, quem sair ali, balada, o garden e tal, Sim. é muito perigoso não ter radar ali, porque, nossa, o que dá de acidente ali é uma coisa incrível, entendeu? E com essa política aqui, né, botando o radar de volta, até, né, melhora um pouco as pessoas mais novas que estão dirigindo, vamos supor, né? Isso. Se conscientizar, tal, porque o que acontece de acidente ali é incrível, meu Deus. E assim, se a gente estiver fugindo muito da nossa pauta aqui, vocês me corrijam aí, tá? Mas eu acho que é Pode ficar à importante. vontade. Eu acho que é importante esclarecer. Nós trabalhamos dentro do Detrans com os 3 pilares que formam a mobilidade urbana. O primeiro deles é a educação. Então, nós temos dentro do Detrans, da Secretaria, a EPTRAN, que é a Escola Pública de Trânsito. Eu tenho uma equipe lá que trabalha exclusivamente com educação no trânsito. Campanhas, recentemente, o Maio Amarelo, nós, durante o mês, todo dia, no mês de maio, nós tivemos uma ação dessa equipe da EPTRAN, junto com os agentes de trânsito, junto com a Guarda, junto com alguns parceiros, tipo o pessoal do Pedala Joinville. Né? Na empresa teve também várias empresas. Isso, dentro das empresas. Então, primeiro é esse, educação no trânsito. Educar para não precisar punir. Sim. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, a parte de engenharia de tráfego. São os engenheiros, são as pessoas pensantes, que estudaram para isso, pensando em novas alternativas para a melhoria. Então, vocês têm visto aí algumas rotatórias, binários, né, mudanças de sentido de ruas, tudo isso pensado, não acontece por acaso. Então tem uma equipe lá pensando. Eles fazem contagem de tráfego com drone, fazem demonstrativo, os agentes de trânsito fazem a medição para ver se tem um raio suficiente para você instalar, por exemplo, uma rotatória, que substitui muito bem o semáforo. Eu gosto muito das rotatórias. Vocês podem ver que a gente tem implantado bastante e ela funciona. Ela não trava o trânsito, você pode ver que ela está sempre rodando. Sim. Então, aí entra o pessoal da engenharia de tráfego. E o terceiro pilar que forma, então, esse tripé da mobilidade, que é a fiscalização. A fiscalização é uma obrigação nossa. Então, quando as pessoas criticam, me aborrece porque, tomara que nunca aconteça, mas pode acontecer com um familiar dele. Nós tivemos um óbito recentemente na Rua Santos Dumont, onde aquela pessoa que veio a óbito ali, ela bateu a 156 por hora, isso dentro da cidade. Então, infelizmente, isso é muito triste. Então, a gente trabalha muito também, a EPTRAN, com as equipes lá, com a educação nas escolas, tentando mudar essa mentalidade, levando para as crianças. E as crianças, elas absorvem muito bem isso. Mas não adianta o pai com o celular dirigindo e a criança ali atrás vendo o pai dirigindo com o celular e digitando, não é nem falando, digitando com o celular. Então, precisamos mudar bastante a nossa mentalidade. A gente vê
a fiscalização não como um vilão, mas como uma forma de proteger vidas. Sim. Com relação à tragédia de Blumenau, a gente gostaria de saber como que está sendo realizada Esse monitoramento. o monitoramento das escolas aqui. Perfeito. Eu acho que é bom a gente levantar essa questão, porque ela está muito em voga, né? Veio à tona depois daquele trágico advento lá de Blumenau. Bem, algumas cidades, no calor da emoção, né? Tomaram algumas decisões que eu, particularmente, tenho algumas ressalvas, que é a questão da colocação de vigilância armada nas escolas, tá? Seja ela com vigilância armada contratada através de empresa privada ou até mesmo com policiais da reserva, que são aqueles policiais aposentados. Por que eu tenho algumas ressalvas? Nós temos algumas ressalvas. Porque, primeiro, que não existe solução fácil para problema difícil. Então, o que eu acho que nós devemos fazer é buscar outras alternativas, e o município de Joinville já vem buscando isso já há bastante tempo. Então, lá em 2021, quando nós assumimos a secretaria, de posse dos dados e das informações que nós tínhamos, o prefeito Adriano ele determinou que a gente colocasse vigilância física em todas as unidades de educação. Algumas já tinham, mas outras não tinham. Então, nós tínhamos, na época, 68 unidades de educação entre CIs e escolas que não tinham vigilância física. Nós colocamos vigilância física em todas elas. Nós tínhamos em torno de 2.500 câmeras voltadas para monitoramento interno, a vigilância patrimonial. Nós colocamos mais 1.831 câmeras. Nós temos mais de 4.000 câmeras dentro da nossa unidade de educação, né? Mais do que dobramos o efetivo da Guarda Municipal o ano passado. A maior atuação da Guarda Municipal é dentro das unidades de educação das escolas, né? Então, nós temos equipes que trabalham quase que exclusivamente dentro das escolas, fazendo rondas, estando lá, atendendo chamados. Isso são ações que, a nosso ver, são importantes, tá? Além disso, no projeto Joinville Sempre Alerta, que é esse que nós estávamos falando agora há pouco, da parte de monitoramento de câmeras, muito antes de acontecer a tragédia de Blumenau, já estavam previsto um totem desses com 4 câmeras para cada unidade de educação. Isso não foi depois da tragédia. Então, isso já estava no nosso planejamento. Então, isso, dentre outras ações, isso mostra que o município, sim, já vinha se preparando. Tá? O município já vinha se preparando muito à frente de outras cidades. Nós temos um projeto na Câmara de Vereadores que é um projeto de reestruturação da secretaria, que a principal pauta desse projeto de lei é a transformação dos nossos agentes de trânsito em guardas municipais. Então, o projeto prevê que eles vão passar por uma requalificação, vão passar por uma nova formação de mais de 800 horas, tá? Podendo dar novas atribuições para eles. Então, hoje eles são limitados apenas a fazer a parte de trânsito. Com essa nova formação, o projeto passando, ele chegando a ser aprovado, eles passarão a ter novas atribuições, poderão atuar mais dentro das unidades de educação. Então, vocês vejam que nós já temos aí uma série de ações que mostra que o município já estava preocupado com a segurança. Sim. Então, nos debates que eu tenho participado, seja nas mídias, seja nas audiências públicas, que foram várias, realizadas em muitos bairros, eu tenho defendido isso. Tá? O vigilante armado, numa escola, num CI, ele trabalhando sozinho, isolado, isso é a minha visão, é a visão de quem conhece um pouco de segurança pública, ele é um alvo fácil. Por quê? Porque ele não tem proteção. Tá? Então, ele é fácil de ser rendido pelo criminoso. Tá? Então, por que o policial, por que o guarda municipal eles trabalham em dupla? Sempre. Vocês não vê um policial sozinho atuando. Sim. Sempre em dupla. Porque sim, um faz a proteção do outro. Então, é simples assim. Aí nós vamos colocar uma vigilância armada isolada, ele se torna um alvo fácil.
o vigilante contratado de empresa privada, ele não vai poder levar a sua arma embora, porque ele não tem porte de arma, ele tem autorização para usar ela durante o trabalho dele. Sim. Findou o trabalho dele, onde é que ele vai deixar a arma dele? No local de trabalho. Dentro da escola. Um cofre que a empresa vai ter que disponibilizar lá. Esse cofre, ele é um alvo fácil para ser levado. Sim. Então, essas coisas que as pessoas têm que entender, quando a gente fala que, né, não sou eu, na questão de ser contra. Eu tenho ressalvas e eu coloco quais são as minhas ressalvas. Mesmo assim, se ainda algum município ou o próprio Estado decidir por colocar a vigilância armada, será por sua conta e risco. Sim. Eu quero agradecer imensamente mesmo ao senhor Paulo por disponibilizar o seu tempo, ao diretor Gonçalves por estar aqui com a gente, agradecer imensamente mesmo pela agenda corrida que vocês têm, a gente sabe. Sim. Até porque é um assunto muito importante para trazer para as pessoas. Tem muitas Sim. pessoas que não têm Não tem conhecimento conhecimento. desse Isso, tema. até a gente não sabia Claro. desse Joinville Sempre Alerta, a Ingrid trouxe pra gente, a gente achou incrível o tema. Até porque é um programa muito novo e é bom a gente trazer esses dados para as pessoas realmente conhecerem do programa e saber quanto o Joinville está evoluindo e em questão de segurança mesmo para todos nós, para todos os cidadãos de E Joinville. não só segurança, como ele falou, né? Do CI, dos alagamentos, dos trânsitos ali. Nossa, achei Sim. incrível mesmo o programa. E assim, pessoal, eu primeiro quero agradecer pela oportunidade da gente poder, sempre que possível, poder esclarecer, levar para a população essas informações que às vezes acabam não chegando. Sim. Isso é um esforço nosso, eu falo nosso enquanto administração. Vejo que isso tem um custo alto, né, de trabalho, de investimento, mas é uma forma também do município está colaborando com as forças de segurança. Vejam que todas as forças de segurança terão acesso a essas ferramentas, terão acesso a essas câmeras, tá? Mais de 2.000 câmeras que terão a nossa Polícia Militar, que já tem o CCO deles lá, eles terão acesso a todas essas nossas câmeras, né? A gente cuida muito com a questão do acesso a isso. Elas não são câmeras que se tornam, que são imagens que é disponível para qualquer situação. A gente tem recebido muitos munícipes lá querendo imagens porque alguém bateu no carro dele e ele precisa da imagem para provar que alguém bateu. Não posso entregar. Isso aí é mediante solicitação judicial. Sim. Então tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente segue muito à risca isso. Então, agradeço pela oportunidade, a gente tem procurado dar o nosso melhor, né? Eu fiquei 35 anos no Exército e militar ele não trabalha, ele cumpre missão. Então, eu cumpri minhas missões lá no EB durante 35 anos e agora, né, eu, juntamente com a minha equipe, o Coronel Gonçalves, que é o meu 02 lá, e o restante da equipe lá, a nossa meta é cumprir muito bem a nossa missão. Se a gente conseguir deixar um legado, isso aí para nós vai ser o que importa. Tá? É incrível mesmo, senhor Paulo. Vocês são de parabéns, senhor Paulo, senhor Gonçalves. Obrigado. E, eu só quero dizer que esse podcast ele fica disponível sempre nas redes sociais aqui da Católica. Ele é patrocinado pelo recurso da FAPESC. Ele vai estar disponível em vários canais, no Spotify, no YouTube, no Observatório da Católica de Cidadania. E muito obrigada mesmo, senhor Paulo e o senhor Gonçalves, por disponibilizar o seu tempo. Eu que agradeço e a gente está sempre disponível aí. Agradeço a vocês. Parabéns pelo tema, eu acho que é importante, né? A gente teria muito mais a falar ainda, a gente tem bastante coisa. Veja que eu tenho a Defesa Civil lá dentro, um órgão tão importante para o município, né, que a gente poderia falar. Eu tenho lá, por exemplo, também a Junta do Serviço Militar, também tem uma função social muito importante. Então teríamos muita coisa para falar aí, quem sabe numa outra oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.